Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte, sentou-se aí com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar e lá se sentavam aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram para que nada os perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nós escutamos um Evangelho de João, onde acontece diante dos nossos ouvidos, e para não dizer também diante dos nossos olhos, a multiplicação dos pães. É muito interessante esse fato, porque é uma leitura que é comum a todos os evangelhos, tanto João como nos sinóticos. Claro que cada autor sagrado faz uma leitura, apresenta de uma forma, conta um detalhe a mais, um detalhe a menos, mas o básico se repete, ou seja, a gente deve compreender a multiplicação dos pães como um sinal da Eucaristia. É interessante Jesus Cristo alimentando a multidão com a palavra, com seu anúncio, com suas curas, com suas libertações, com suas exortações, com suas palavras de sabedoria. Pregações aquelas que duravam o dia inteiro ou até mais tempo. E Jesus, tomado pela providência de Deus, percebe que aquele povo também estava faminto fisicamente e providencia. A providência de Jesus conta com aquilo que também está nas mãos das pessoas. Tanto que na leitura de hoje é importante a gente destacar os 5 pães e os 2 peixes. Um número muito pequeno para alimentar 5.000 pessoas. Lembrando que 5.000 não é um número preciso. Não quer dizer que alguém contou e lá tinha 5.000 pessoas. Pode até ter menos, ou pode até ter mais. Mas é um número equivalente. Enfim. Então, visualizando esse fato, é interessante nós visualizarmos o quê? Que Jesus Cristo deixou que a ação de Deus fosse maior. Ou seja, que a providência de Deus cuidasse de tudo. Então ele recebeu, ele rezou e abençoou os peixes, rezou e abençoou os pães, deu graças. E todos se alimentaram, todos ficaram saciados. E sobra ao final daquele momento 12 cestos de pães. Ou seja, a providência de Deus providenciou aquilo que era mais que necessário. Certamente, o alimento que sobrou foi consumido nos próximos dias. É interessante também que Jesus Cristo ele sempre age com discernimento. O começo da leitura, o final da leitura, Jesus está no monte, rezando, sozinho, em unidade com o Pai. A multidão, ao ver a ação de Jesus Cristo, o reconhece como profeta.
Depois o reconhece como rei. Porém, não era o rei que Jesus Cristo queria ser naquele momento. Jesus Cristo não queria ser o rei político, não queria ser uma autoridade pública. Por isso ele se recolhe, por isso ele se isola, por isso ele volta ao monte. Por isso ele fica sozinho, mas neste momento. Então é importante nós percebermos que Jesus Cristo é um homem de profunda oração. Nós estamos também vivendo um tempo em que nós estamos ansiosos, preocupados, de repente com familiares ou amigos doentes. Felizmente, a morte acontece no nosso meio e é importante que nesses momentos que a gente não deixe ser levado pelo desespero. Assim como a própria doença, assim como o problema que o sistema público de saúde, enfim, é importante que esses momentos de tensão, de preocupação, enfim, de medo, de receio, de dúvida, que a gente faça como Jesus, que a gente vá ao monte, que a gente silencie e reze, que a gente faça o nosso encontro com Deus. Hoje não podemos fazer a comunhão física, fazemos somente a espiritual, mas podemos rezar, podemos comungar com a sua palavra, podemos estar unidos com esse Cristo. A primeira leitura, a missa, na liturgia de hoje, nos falava o quê? De Gamaliel. Os apóstolos são levados a Gamaliel, e Gamaliel é um homem, um judeu, mas um homem de profunda sabedoria e de profunda fé. Ele apresenta aos apóstolos, a quem estava com ele, fatos parecidos com aquele que os apóstolos viviam. Na época, mais duas lideranças tinham seus grupos, e essas duas lideranças foram perseguidas. E depois que esses homens foram perseguidos e morreram, os seus grupos se dispersaram. E Gamaliel, provavelmente já cheio da maturidade da fé, ele falava, não, vamos deixar eles livres, e se não forem de Deus, eles por si só vão se acabar. E graças a Deus, passado mais de 2000 anos ou quase isso, nós podemos dizer que a fé cristã permanece viva, ativa. E é importante que a gente deixe que essa fé permaneça viva dentro de cada um de nós. Mesmo com as críticas, com as perseguições, com as realidades mais exigentes. Então é importante que a gente visualize. Que a gente peça sempre a Deus a milagre. Da multiplicação da nossa fé, da multiplicação da nossa esperança, da multiplicação das nossas curas, da multiplicação do nosso testemunho, para que a gente não deixe de anunciar o ressuscitado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós, sobre todos os nossos paroquianos, sobre todos aqueles que nos acompanham, os meus familiares, os meus amigos, aqueles que alcançam as nossas transmissões. Antes da bênção, a gente agradece também a todas as pessoas que estão devolvendo o seu dízimo pelo depósito bancário, que estão depositando o seu dízimo pela nossa paróquia, que estão também fazendo esse gesto concreto. Esses dias nós recebemos doações de máscaras e tudo, né? Algumas pessoas mandaram para os padres. Então nós agradecemos o cuidado de cada um, cuidado, a oração, a doação, para que Deus dê ainda mais a cada um, sobretudo onde cada um mais necessita, precisa. Que não nos falte o pão da fé, o pão da alegria, o pão da esperança, o pão da confiança, o pão da libertação, para que essa doença passe e a gente saia mais fortalecido na fé. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Permanecemos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.